sou a doutora Fernanda Silva e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a pensão por morte, tá? É um benefício muito importante, não deixa de ser um benefício importante, só que ele tem alguns requisitos que eu acredito que sejam muito importantes para que você consiga entender como pedir, onde pedir, quem tem direito, enfim, alguns requisitos importantes, tá? Um dos pontos mais importantes é quem pode requerer a pensão por morte. Então, existem 3 classes na realidade. A primeira classe é de dependente econômico e ela é presumida, tá? Isso quer dizer o que, Fernanda? Quer dizer que não precisa comprovar a dependência, tá? E entra nessa classe quem? O cônjuge ou o companheiro, né? O filho não emancipado, menores de 21 anos, filhos inválidos com deficiência intelectual, mental ou grave. E aí é sem limite de idade, tá? A classe 2, tá? Classe 2, que seria desde que não haja dependentes da classe 1, então, ou seja, tem que respeitar a sucessão, tá? Pais, dependente econômica e deve ser comprovada. Então, lembrando que a primeira não precisa ser comprovada, mas a segunda já precisa, tá? E a terceira, a gente está falando na ausência das classes anteriores, que seria irmãos não emancipados menores de 21 anos e irmãos inválidos com deficiência intelectual, mental ou grave. Também precisam comprovar a dependência, tá? A gente sabe que a questão do cônjuge de filhos e não emancipados e filhos inválidos na primeira classe, tranquilo, eles já são presumidamente dependentes. Os demais têm que comprovar, porque já demanda um pouquinho de uma questão de responsabilidade, de atribuir o benefício. Pode ser que de repente seja atribuído aos pais, mas tenham filhos que precisam receber, e é muito importante. Porque no INSS, quando você faz a solicitação, e é por isso que é importante também que seja feito por um advogado, o INSS ele vai solicitar que seja emitida uma certidão para que seja pesquisado, para ver se tem dependentes daquela pessoa. E isso é muito importante, tá? Aonde você pode requerer é o que eu falei, você pode requerer online pelo portal do meu INSS, né, ou pelo aplicativo, e também pode ser pelo 135, que é o telefone, a central de atendimento do INSS, tá? Mas é o que eu falei, é muito importante que o advogado faça, porque tem pontos importantes que só o advogado vai conseguir identificar e conseguir solicitar, e ele vai fazer uma breve análise, né, uma prévia análise ali da situação, para que ele entenda quais são os primeiros passos que ele precisa tomar, tá? O prazo ideal para fazer isso é de 90 dias após o óbito, então conta-se da data do óbito, da certidão, tá? Não é da data em que efetivamente ele faleceu, é da data da certidão do documento, o óbito, para garantir o pagamento retroativo desde a data da morte. Então, por exemplo, ele faleceu dia 10 do 4, vamos colocar. E aí, dia 10 do 5, você está solicitando. Desde o dia 10 do 4 até o dia 10 do 5, você tem direito de receber. Então, é importante que você junte essa documentação também para que você consiga solicitar os retroativos e que você possa ter direito à pensão por morte, tá? Não pode passar de 90 dias, senão você não consegue solicitar e aí tem alguns problemas aí que vão atrapalhar o pedido. Filhos menores de 16 anos têm até 180 dias após o óbito, tá? Então, os filhos menores de 16 anos têm uma diferençazinha aí de prazo, lembrando que o prazo ideal é até 90 dias, mas os menores, né, os filhos dependentes menores, têm até 180 dias após o óbito para fazer a solicitação. Tá bom? O requerimento fora do prazo é o que eu falei para vocês, que o benefício só vai ser pago a partir da data do pedido. Por isso que eu falei, muito cuidado, porque aí pode ter algumas mudanças, alguns problemas na hora de solicitar. Não é que você perde o direito, mas você não consegue pedir o retroativo. Então, é bem importante que você se atente nisso quando for fazer o pedido para o seu cliente, ou se você é o próprio beneficiário, né, a pessoa que está solicitando, você se atente a nesses pontos muito importantes, tá bom?
Os requisitos para ter direito a os benefícios os requisitos para ter direito à pensão por morte é o seguinte: do segurado falecido estar na qualidade de segurado, óbvio, na data do óbito ou em período de graça, ou estar aposentado. Beleza. Do dependente, comprovar o vínculo familiar, conjugal com falecido, e aí entra naquela classe que eu falei para vocês. Classe 1 não precisa comprovar, 2 e 3 precisa comprovar. Comprovar a dependência econômica, se for que eu falei para vocês, das classes 2 ou 3, e apresentar a documentação exigida pelo INSS, RG, CPF, comprovante de endereços. É opcional, mas seria interessante. Se você for cônjuge, comprovar que você tinha união estável e reconhecida, tá, judicialmente, e a certidão de casamento, caso você tenha sido casado com essa pessoa. Se tem filhos menores, juntar os documentos de todos os filhos menores, né, e dependentes. E é claro que ele vai pedir para você fazer a pesquisa se tem dependentes da pessoa falecida. E aí é importante você juntar esse documento também, que eles vão emitir um documento para você quando você faz essa pesquisa, e você junta também, tá? Os documentos que eu falei para vocês são esses: comprovação de não estável, enfim, documentos pessoais do falecido, do dependente, né? Laudos médicos em caso de filhos inválidos ou com deficiência, que é um ponto importante também para comprovar essa questão. Não comprovar a dependência, mas comprovar que ele realmente está com a deficiência e que precisa do benefício, tá? Da pensão, no caso. Os documentos que comprovam a qualidade de segurado, se o falecido não era aposentado, tá? Duração do benefício. Ponto importante. Cônjuge, companheiro, depende da idade e do tempo de contribuição do segurado. E aí pode variar de 4 meses a vitalício, tá? Depende da situação. Filhos, já muda um pouquinho. É até os 21 anos. E salvo-se inválidos ou deficientes, que aí é vitalício. Pais e irmãos, enquanto comprovada a dependência econômica, ele tem direito à pensão por morte, tá? E muito cuidado, porque para não confundir essas classes, porque de repente você pode acabar confundindo e se garantir numa situação em que, na verdade, ela tem um prazo específico. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de quando for fazer a análise do seu cliente, ou mesmo você que está solicitando a pensão por morte, tá? A questão do valor, ela muda um pouquinho. O que acontece? Com a reforma da lei, né, previdenciária, ela trouxe algumas mudanças importantes. Então, não é mais 100% como antigamente era. Antigamente as pessoas recebiam 100% do benefício. Então, se o segurado falecido recebia R$4.000, eram os R$4.000 que a pessoa dependente ia receber. Com a reforma trouxe a mudança. Então, depois da reforma, o que acontece? A pessoa recebe só 60%, é o que está na legislação. Ela só recebe 60% do valor. Caso tenha dependentes, como por exemplo, o filho menor deficiente, para cada filho menor ou deficiente, cada dependente vai ser acrescido 10% do valor. Então, se só eu, 60%. Tranquilo. Tenho mais 2 filhos menores e um deles é deficiente, mais 20%. Então, de 60% que eu tinha, ele vai para 80%. Tá? E isso é a legislação que trouxe, são as mudanças que a reforma trouxe para a legislação. Claro que quem já tinha direito antes não perde esse direito, então tranquilo, você vai continuar recebendo o valor que você sempre recebeu, não tem alteração. Mas para aqueles que são beneficiados, ou seja, para aqueles que o falecido, né, o beneficiário falecido, para quem ocorreu depois da reforma,
acontece isso. E, infelizmente não é mais 100%, agora é 60% e mais os acréscimos de 10% para cada dependente e menor que tenha problemas físicos, né, deficiente e enfim, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, tá? Claro que tem bastante coisa que a gente precisa falar, né, enfim, que é importante, mas no geral é isso, tá? Só para que vocês entendam melhor, o que eu queria explicar para vocês? A questão que quando eu falei da graça, o período de graça, tá? Para que vocês consigam compreender melhor. O que é o período de graça? Bem rápido, porque na verdade isso pode gerar até um outro vídeo que eu posso estar fazendo para vocês para explicar o que seria, mas só para que vocês consigam entender um pouquinho melhor, porque a gente está falando da pensão por morte. A qualidade segurada, ele é um status que quem tem direito aos benefícios do INSS, como auxílio doença, aposentadoria, pensão por morte, ele tem que ter esse status de qualidade segurado, tá? Mesmo se você parar de pagar o INSS, você pode continuar com uma qualidade por um tempo. E esse tempo é chamado período de graça. Então, por exemplo, e aí varia muito, tá? A regra geral são 2 anos, mas tem hipóteses de 120 contribuições, 10 anos, sem perder a qualidade segurada, o período aumenta para 24 anos, tá? E se estiver desempregado e comprovar, ganha também 12 meses extras, tá? Então, precisa se atentar a essas questões. Então, regra geral, 12 meses após a contribuição. Se tiver mais de 120 contribuições, que é considerado os 10 anos, sem perder a qualidade segurada, o período aumenta para 24 anos. E se você tiver desempregado, também é válido por 12 meses extras, tá? É mais ou menos isso. É só para que vocês entendam melhor, porque às vezes eu falo assim, período de graça, e aí de repente vocês podem não entender do que a gente está falando. Então eu acho interessante falar essa questão, tá? Para que vocês entendam. Então vamos só para um exemplo prático, hipotético, tá? João contribuiu por 8 anos e foi demitido. Ele parou de pagar o INSS em janeiro de 2024. Ele mantém a qualidade segurada até janeiro de 2025, 12 meses. Se comprovar que está desempregado, o prazo vai até janeiro de 2026. E se ele estiver, ou se ele tiver mais de 10 anos de contribuição, poderia chegar até janeiro de 2027 com 36 meses, tá? Então, isso são pontos importantes, mas requer uma atenção maior, que você precisa verificar. Então, são perguntas que você tem que fazer para a pessoa, para o seu cliente, para a pessoa que está ali pedindo para você orientações a respeito dessa questão previdenciária, porque são pontos que contam para a pessoa, para o seu cliente, que vai ajudar em muito, tá? Então, são pontos que talvez você não lembre na hora, mas que seria interessante, tá? O que eu costumo fazer? Claro que a gente não lembra tudo, então o que eu costumo fazer? Uma lista, uma lista sobre as perguntas que eu preciso fazer para o meu cliente previdenciário. Então, é importante que você tenha essa lista, essas perguntas, para que você não se perca também. É natural, é normal. Você pode passar até, dependendo de como for a lista, para a pessoa ela mesma responder, e você ter as informações, os requisitos importantes para você fazer uma análise prévia e conseguir responder o seu cliente da melhor forma possível, para que você consiga dar para ele exatamente aquilo que ele realmente tem direito. Não o que ele precisa, não o que ele quer, mas o que ele realmente tem direito. Porque às vezes tem muito cliente que ele chega no seu escritório e ele acha que ele tem todos os direitos do mundo, ele acha que ele pode tudo e na realidade não é assim, né? A legislação, infelizmente, alguns pontos ela veda o direito da pessoa, porque ela tem que se enquadrar naqueles requisitos, e se assim não fosse também, qualquer um poderia ter esse direito, então ficaria um pouco perdido, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma indicação de vídeo, algum tema que vocês queiram que eu faça um vídeo, eu posso fazer tranquilamente. Lembrando que eu faço meus vídeos de forma muito natural, então não é nada
montado, nada com texto, nada, sabe? É tudo aqui ao vivo e a cores na hora. Então, o que eu quero mesmo é passar para vocês a tranquilidade de advogar em determinados pontos, assuntos, e que você como advogado possa entender que existem outras pessoas com dificuldades também e que existem outras pessoas como você, que passa pelo dia a dia da advocacia, que passa pelo dia a dia do direito previdenciário e que vai ter dúvidas também, é natural, não vai saber tudo, ninguém sabe tudo, né? E é normal isso, tá? É isso que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, que é isso que vai ajudar, e comentar caso vocês tenham gostado.